Fala, povo de Deus, 48º dia da nossa série Gênesis, o início de tudo. Sem mais delongas, a Bíblia diz que algum tempo depois disseram a José que o pai dele estava muito doente e ele foi ver o seu pai, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então anunciaram para Jacó que José estava ali e ele, reunindo suas forças, sentou-se na cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Então, olha o que esse homem está falando, isso é muito importante. Jacó, está falando para José: os seus dois filhos serão reconhecidos como meu. Por que isso é importante? Porque depois, quando Israel vai virar, o povo israelita vai virar de fato uma nação e se estabelecer no território conhecido como Israel, eles são divididos em 12 tribos, que simbolizam os filhos de Jacó. Quem era filho de Jacó, por exemplo? José. Agora, José vai ter o nome de uma tribo? Não. Tem a tribo de Ruben, tem a tribo de Simeão, tem a tribo de Issacar, tem a tribo de Gate, tem a tribo de Naftali, tem a tribo de Levi e assim por diante, mas não tem a tribo de José. Porém, existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então, quando Israel está falando aqui, os seus filhos serão meus, isso tem um peso muito grande. E ele repete: Efraim e Manassés serão meus, como meus são Ruben e Simeão. Então, é como se os filhos de José se tornaram filhos de Israel, tá? E aí eles vão dar nome às 12 tribos do povo israelita. Os filhos que lhe nascerem depois desses serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos no caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José, seu pai: são os seus filhos. São os filhos que Deus me deu aqui. E Israel disse: traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e o abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face de novo, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Olha aí, Deus fazendo mais do que o seu servo podia imaginar. Amém? Deus é o Deus que surpreende. Deus é o Deus que sempre faz algo além das nossas expectativas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, Efésios 3:20, mas creia no seu coração, que você verá com os seus próprios olhos, muito mais do que um dia você sonhou ser possível ver. Os milagres que você espera que aconteçam na sua realidade serão pequenos se comparados àquilo que Deus vai fazer. E em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-os com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. Então a mão direita simbolizava uma bênção maior. José posicionou a mão direita do seu pai sobre a cabeça do seu filho mais velho e posicionou a mão esquerda do seu pai sobre a cabeça do seu filho mais novo. O que Israel fez? Inverteu. Israel está com a vista fraca, ele está quase cego, ele não vê direito, mas ele faz assim. Por quê? Porque ele gostou mais de um menino do que do outro? Claro que não. Porque ele achou um mais bonitinho que o outro? Não. Porque ali, com certeza, movido pelo Espírito Santo, ele está fazendo um ato profético, onde ele vai liberar uma bênção maior sobre o filho mais novo de José. O filho mais novo, que é Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Olha, nós já falamos sobre isso aqui, mas olha como o nome que você dá
aos seus filhos e às coisas ao seu redor é importante. O filho que recebe o nome prosperidade é o filho que no futuro recebe uma bênção maior do seu avô. E o outro filho recebe o nome de Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Também é um bom significado, né? Mas não tão bom quanto Efraim. E agora Efraim recebe uma bênção maior. É só por causa do nome? Não, porque Deus decidiu derramar uma bênção maior sobre Efraim. Assim como decidiu que na casa de Jacó, quem seria o governador seria José. Né? É claro que isso vem por conta de muitas escolhas, por conta de que Deus sabe o nosso futuro. Nós já falamos disso aqui no caso de Esaú e Isaac, né? Por que Deus escolheu um, rejeitou o outro? É só você voltar aí nos vídeos que você vai entender. A escolha de Deus não é baseada em quem ele ama mais, porque ele ama a todos de forma igual. A escolha de Deus é baseada naquilo que ele vê no nosso futuro, mas o fato é que uns serão Paulos, o apóstolo Paulo, outros serão Onésimo. Já ouviu falar de Onésimo? Onésimo foi um homem importante no ministério de Paulo, mas a maioria das pessoas não o conhece. Mas ele foi importante para o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, muito conhecido, também importante para o reino de Deus. Ou seja, Deus escolhe uns para ter nome, outros para não ter, outros para receber uma porção maior, outros para receber uma porção menor. Não se trata de quem Deus ama mais, mas se trata simplesmente daquilo que será útil para a nossa vida, daquilo que não vai me fazer me perder, daquilo que não vai fazer você se perder, entendeu? Tem gente que se Deus der um carro, a pessoa se desvia. E tem gente que se Deus não der um carro, a pessoa não vai mais pro culto. Então Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Manassés, para de olhar para Efraim e falar, nossa, eu queria a benção dele. Efraim, não olhe para Manassés e fale, ih, tem menos que eu, hein? Porque hoje em dia é o que acontece no meio evangélico, né? As pessoas que não têm o dom de revelação e profecia, olham para quem tem e falam, essa igreja aí só tem revelação, não tem palavra nenhuma. Aí a pessoa que tem um dom de revelação e profecia fica olhando para os outros falando, aí não tem poder de Deus nenhum, hein? Não tem uma revelação, não acontece nada. Né? Aí a pessoa da parede branca olha para a parede preta e fala, isso aí é do diabo, essa parede preta aí. E o cara da parede preta fala, nossa, esse cara é quadrado, hein? Não, pensamento retrógrado, a parede dele ainda é branca. Como se todo mundo tivesse que pintar de preto ou se todo mundo tivesse que deixar branco. Como se todo mundo tivesse que ter o mesmo dom espiritual. Então, nossa, esse cara tem barba. Não, com barba não pode. Né? Aí vem outro e fala, mas a Bíblia diz, unge a minha cabeça com o teu óleo, meu cálice transborda, e não sei o quê, e ó quão bom e quão suave é, né? Que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce da cabeça ungida, suave sobre a barba de Arão. Então, Arão teve barba, eu também vou ter, então você tem que aceitar, e não sei o quê. E fica um atacando o outro. Nós precisamos entender que a uns Deus deu uma coisa, a outros Deus deu outra coisa, e tá tudo bem. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Multiplique aquilo que Deus te deu, sem querer ter o que o outro irmão tem. Lembra, Jesus deu 1 talento para um homem, ele enterrou. Jesus deu 2 talentos para outro homem, ele multiplicou e se tornou 4. E Jesus contou a parábola, na verdade, né? Não foi ele que deu os talentos, mas contou a parábola de um outro homem que recebeu 5 talentos e multiplicou, virou 10. O que tinha 2 virou 4, o que tinha 5 virou 10, o que tinha 1 não multiplicou. Então não se trata de quantos talentos você tem, se trata do que você faz com isso. Então, foque em você. Foque naquilo que Deus te deu. Seja fiel a isso, multiplique isso e seja usado e faça uso daquilo que o Senhor deu a você. Amém? E abençoou a José dizendo, versículo 15, que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o meu mal, abençoe esses meninos. Então, o Deus que serviram Abraão e Isaque, o Deus que é o pastor de Jacó, e o anjo com a maiúscula, o Deus que o redimiu de todo o mal. Né? Ele está falando de legado, ele está falando de proteção e direção, e ele está falando de perdão de pecados. Tá? Eu creio que Deus te perdoou, eu creio que Deus vai te direcionar, e eu creio que você vai deixar um legado sobre o Deus que você serviu. E assim como Jacó está falando sobre o Deus a quem Abraão e Isaac serviram, um dia vão falar o Deus que o Vitor serviu, o Deus que você aí do outro lado serviu, tá? Qual é o legado que você tem deixado? Se você partir hoje dessa terra
qual é o legado que você deixou? Pensa nisso, tá? O que as pessoas vão falar a seu respeito ali no seu último dia no funeral? Tem que pensar nessas coisas, porque senão você acaba vivendo um dia após o outro sem pensar em nada. Mas você tem que pensar o que é que você está deixando para essa terra. E quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou e por isso pegou a mão do pai e a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés. E ele disse, não, meu pai, este é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Então José está tentando desfazer isso aqui, né? Mas o seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um grande povo. Ou seja, Manassés também será um grande povo abençoado. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão, que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Deus não unge cabeça errada. Tá? E olha o que Jacó profetiza. Um dia as pessoas usarão seus nomes para falar sobre o que Deus fez. E que Deus te abençoe, como abençoou Efraim, como abençoou Manassés. Eu creio que eu vou ter um testemunho tão poderoso para contar nesse ano de 2025, que as pessoas vão falar que Deus te abençoe, como abençoou a vida do Vitor. Eu creio nisso. E você? Crê nisso? Que vão falar que Deus te abençoe como fez na vida dela. Que Deus te abençoe como fez na vida dele. Vão falar isso ao seu respeito. Você crê nisso, Efraim? Você crê nisso, Manassés? Então, cresça, se desenvolva e permaneça nos caminhos do Senhor. Para que lá na frente, alguém olhe para a tua história e fala, eu quero que Deus faça comigo, como fez com você. Eu quero que Deus me use, como usa você. Eu quero que Deus me dê uma família, como deu a você. Eu quero que Deus me liberte, como libertou você. Eu quero que Deus faça algo na minha vida, como Ele fez na sua. E você se tornará um referencial, não de você mesmo, mas do poder de Deus que atua na sua vida. Crê nisso? Amém? Um beijo no coração. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 49, o penúltimo, o início de tudo, está chegando ao fim. Amém? Que Deus te abençoe.